aprovação. Então a gente vai para a nossa videoaula de tentar resolver a resolução de questões e comentar cada questão. E eu acabei até me surpreendendo porque esse assunto ele praticamente todo ano cai no Enem. Então aqui, tipo assim, tem muitas questões do Enem sobre a geografia da população e também sobre processos migratórios, né? Eu trouxe aqui em torno de 6 questões do Enem e uma que não é do Enem, de outro vestibular. Então, vocês vão ver que não são questões mais de você entender gráficos, não são questões complexas, mas é um assunto para vocês verem que é um assunto que todo ano cai no Enem. Então, eu trouxe várias questões do Enem, a gente vai discutir essas questões e vamos tentar resolver. A nossa primeira questão aqui é do Enem, só que eu não consegui achar qual era o ano, né, dessa questão. E é em relação, é um gráfico sobre a população brasileira. Está dizendo assim, o quadro abaixo nos mostra a taxa de crescimento natural da população brasileira no século XX. Primeiro, que é crescimento natural. Crescimento natural é a mesma coisa do que crescimento populacional, né? Crescimento vegetativo. É aquela subtração entre as pessoas que nasceram e as pessoas que morreram. Basicamente é tipo assim, é você pegar a taxa de natalidade e subtrair pela taxa de mortalidade. Se tiver mais nascimentos do que mortos, então houve um crescimento natural ou crescimento vegetativo. Se teve mais mortos do que nascidos, então não teve crescimento natural. A população não cresceu. É basicamente isso, é bem simples, né? E aí ele está dando um período no gráfico, os anos e o quanto subiu do crescimento natural, né? O quanto cresceu a população brasileira entre esses anos. Aí vamos logo para as alternativas, né? Analisando os dados, podemos caracterizar o período entre 1920 e 1960, a letra A, estou na letra A, como de crescimento do planejamento familiar. Em nenhum momento aqui tá falando de planejamento familiar, né? Tá falando sobre crescimento populacional, não tem nada a ver. Então, letra A já não é verdade, né? Letra B. Entre 1950 e 1970, como de uma nítida explosão demográfica. Aí vamos para o gráfico. A gente vê que de 1940, 1950 a 1970, realmente houve um aumento no número da taxa de crescimento natural. Então, a população nesse período de tempo aí que ele colocou, realmente a explosão demográfica, ela cresceu. Então a letra B seria a verdadeira, né? Você pode ver no gráfico que realmente houve um salto elevado entre 1950 e 1970, né? A taxa de natalidade teve um boom, né? E aí teve um crescimento. Mas vamos analisar as questões, né? A gente sabe que a B é certa, mas vamos ver. A letra C, como o crescimento da taxa de fertilidade. Taxa de fertilidade não tem nada a ver com o crescimento. Tem a ver, mas não é a mesma coisa de crescimento natural. Crescimento natural é a relação entre natalidade e mortalidade. E taxa de fertilidade tem a ver com a quantidade de filhos que um casal tem, né? Mas o crescimento natural, ele também não é só natalidade, é natalidade menos a mortalidade. Então, essa daí, letra C, está errada, né? Ó, em 1970 e 1990, com um decréscimo da densidade demográfica. Não está falando de densidade demográfica, é só crescimento populacional. Densidade demográfica é a relação entre a área e a quantidade de pessoas. É concentração de pessoas em determinada área. Não tem nada a ver. O gráfico não está falando sobre isso. Letra E, 1980 e 2000 como de estabilização do crescimento demográfico. Vamos analisar 1980 a 2000. Ali no gráfico, podemos ver que o número, né, a taxa de crescimento natural, diminuiu em 1991 e 2000, né, em relação a 1980 e 1991. Então, não houve estabilização. Estabilização seria se
fosse a mesma taxa, né? Estabilidade. A estabilização seria se em 1980 a 1991 tivesse a mesmo número, mesmo valor de 1991 a 1991 a 2000, mas não teve. Houve uma diminuição, não estabilidade. Então, o certo seria a letra B, né? Uma nítida explosão demográfica de 1950 e 1970, que é o que o gráfico está mostrando. E agora vamos para a segunda questão que eu trouxe aqui na nossa aula. Está falando sobre a porcentagem da população economicamente ativa na China. Ela caiu um décimo em 2011 com relação a 2010. Houve uma diminuição da população economicamente ativa na China, é o que está falando no enunciado. A redução pode ser a primeira em 10 anos, despertou preocupação em demógrafos e economistas da segunda maior economia do mundo. Aí vem para sobre a população economicamente ativa, acho que for correto. Primeiro, o que é população economicamente ativa? Eu devo ter falado nas outras aulas. É a população que está disponível para o mercado de trabalho. Não é nem criança nem idoso. É 18 até antes de se aposentar. É a população que está disponível, ou está trabalhando, ou está procurando emprego. Ela está disponível para o mercado de trabalho. Então, a população economicamente ativa, ela exclui crianças e idosos, né? Idosos aposentados. Então, está ali na a população que trabalha ou está disponível para o mercado de trabalho e está procurando emprego. Então, vamos para as alternativas, né? Está perguntando o que é população economicamente ativa. Assinale o que for verdade na questão. Letra A. A preocupação dos chineses com a população econômica ativa está no fato de que essa seja a parcela da população responsável pela manutenção das taxas de natalidade. Não tem nada a ver, né? Não tem lógica. A população economicamente ativa é a população que está trabalhando ou está disponível para o mercado de trabalho. Elas podem trabalhar. Então não tem nada a ver com taxa de natalidade. A letra A está errada. Letra B. A população economicamente ativa corresponde ao número de pessoas que estão empregadas, ou seja, a parcela de população que trabalha ou que procura por emprego. Letra B está correta, né? Letra A. População economicamente ativa é a população que está trabalhando ou que está procurando emprego, né? Que não exclui crianças e exclui idosos, né? A população que está disponível para o mercado de trabalho. Então, a letra B já seria a alternativa correta, mas vamos ver as outras, né? Letra C. Os aposentados foram a parcela mais importante da PEA, né? Que é a população economicamente ativa. Que já está errado, né? Porque os aposentados não, são excluídos da população economicamente ativa porque eles já são aposentados, né? Eles não estão disponíveis no mercado de trabalho. E a letra D, a PEA, né, que é a população economicamente ativa, equivale ao número de pessoas que consomem atividades e ajudam, assim, a movimentar a economia. Não tem nada a ver também porque tanto crianças como idosos também consomem atividades, mas eles não fazem parte da população economicamente ativa porque eles não estão disponíveis no mercado de trabalho. Então é simples, a letra B seria a correta em toda vez que você vê população economicamente ativa, é a população que está disponível para o mercado de trabalho. Não é criança, nem é aposentado. São as pessoas que estão trabalhando ou estão procurando emprego. Essa é a população economicamente ativa. Pronto, vamos para a nossa terceira questão, né? Essa questão tem um anunciado bem grande do Enem 2011, mas aí não precisa nem ler o anunciado para responder a questão, porque ela é bem simples, né? Mas, tipo, tem um anunciado de não sei quantas linhas. Se você pular logo para a pergunta, você vai conseguir responder. Eu acho que se você tiver um pouco de conhecimento de atualidade, né, de processos migratórios, não precisa nem saber muito sobre isso para responder essa questão. Aí, a mobilidade populacional da segunda metade do século XX teve um papel importante na formação social e econômica de diversos estados nacionais, né? No século XX, metade do século XX ali, muitos países receberam muitos imigrantes, né? E esses imigrantes meio que contribuíram para a formação social e econômica do país, né? Estados nacionais, né, que são os países.
Uma razão para que movimentos migratórios nas últimas décadas e uma política migratória atual dos países desenvolvidos são. Ele está perguntando uma coisa assim, ele está perguntando duas coisas. Ele está perguntando uma razão para os movimentos migratórios nas últimas décadas, um motivo das pessoas migrarem nas últimas décadas. E está perguntando uma política migratória atual dos países desenvolvidos. Então, está perguntando duas coisas. Ele quer saber qual é a alternativa que vai dizer uma razão para os fluxos migratórios atuais e também uma política migratória atual dos países desenvolvidos. Vamos para a letra A. A letra A. A busca de oportunidades de trabalho. Sim, a busca de oportunidades de trabalho é um motivo para pessoas migrarem, né? Então já uma parte já está certa, né? Já que as pessoas também vão sair da sua região ou país de origem em busca de novas oportunidades de trabalho. Isso tá certo. E o aumento de barreiras contra a imigração. Sim, aumento das barreiras contra a imigração é uma política atual dos países desenvolvidos, né? Cada vez mais existem mais barreiras que impedem a entrada de imigrantes ilegais, né, dentro do país. Então também é uma política atual de países desenvolvidos. Então a letra A é a correta, né? Já que tipo a letra A trouxe tanto uma, uma razão para as pessoas migrarem atualmente em busca de oportunidade de trabalho e a política de barreiras contra a imigração dos países desenvolvidos. Então, a letra A seria a correta, né? Então, essa questão é bem simples, né? Você não precisa nem ler as outras alternativas, você já marca essa daí e vai para outras questões. Agora vamos para a nossa quarta questão, que está falando sobre a imigração de italianos e japoneses desde o início do século XX, né, no Brasil. Ele está perguntando, estão associadas a... Está perguntando o que essa imigração de italianos, essa vinda de italianos e japoneses para o Brasil no início do século XX está associada ao quê? Letra A. Uma política nacional de atração de mão de obra para a lavoura e as transformações sociais provocadas pelo capitalismo na Itália e no Japão. A letra A é a questão correta, né? No início do século XX, essa imigração de japoneses e italianos, muito em função para eles irem trabalhar, servirem de mão de obra nas lavouras de café, né? E essa imigração da Itália e do Japão meio que está associada a transformações nesses países, né, provocadas pelo capitalismo, que a Itália e o Japão eles tiveram um sistema capitalista meio tardio, né, dentro do seu país, então meio que isso gerou muito desemprego, né? E aí, com o aumento de desemprego nesses países, na Itália e no Japão, houveram muitos emigrantes nesses países, né? Pessoas que saíram da Itália e do Japão para ir para outros países. E o Brasil adotou uma política de receber esses imigrantes para eles irem trabalhar na lavoura de café. Não tanto que, por isso que o Brasil ele tem como posso dizer, a maior quantidade de japoneses é São Paulo, né? São Paulo a maior concentração de japoneses fora do Japão é em São Paulo, né? Então, por isso que a letra A seria a alternativa correta. Mas vamos tentar ver as outras alternativas, né? Letra B. Interesses geopolíticos no governo brasileiro e as crises industriais e políticas pelas quais passavam a Itália e o Japão. Assim, não tem. A letra A é a mais certa, né? Na letra B tem interesse também geopolítico, mas é interesse mais de mão de obra, né? De trazer esses italianos, esses japoneses para o Brasil. É mais interesse de mão de obra para trabalhar nas lavouras, né? Então, letra A está mais certa, né? Uma demanda de mão de obra para a indústria. Na letra C, está dizendo, uma demanda de mão de obra para a indústria. Não é. É uma demanda de mão de obra para as lavouras de café, né? E não para a indústria, né, de maneira geral. Letra D. Uma política nacional de fomento demográfico em um acordo com a Itália e o Japão para exportação de matérias-primas. Não. Não é uma política nacional de fomento demográfico, e sim em busca de mão de obra e também não tinha um acordo político para a exportação do Japão e Itália. E sim, que esses países estavam em crise e tinha muito
desempregados e estava com um forte processo de imigração para outros países. E o Brasil estava recebendo esses imigrantes, né? Então, em função disso. Então, letra E, acordos internacionais que proibiam o tráfico de escravos e a política interna de embranquecimento da população brasileira. Não tem lógica, né? Não tem sentido. Essa daí não tem nada a ver com tráfico de escravos, né? Então, letra E já não tem sentido, né? Então, o certo seria a letra A, né? Essa questão, a correta, seria, a mais correta seria a letra A, que é uma política nacional de atração de mão de obra para lavouras e as transformações sociais provocadas pelo capitalismo na Itália e no Japão, né? Então, como eu expliquei, né? Esses japoneses e italianos vieram trabalhar nas lavouras de café. Então, elas foram mais para região sudeste, né? Região sul, mais para São Paulo e Paraná, lavouras de café. E esse aumento da imigração de italianos no Japão vem muito em função das transformações que o capitalismo realizou nesses países, né? Que gerou muitos desempregados e aí houve essa imigração dessa população para o Brasil. Então a letra A é a correta. Vamos aqui para a nossa quinta questão e é a questão sobre pirâmide etária, né? Que eu já até falei o que é pirâmide etária na aula passada. Se você não se ligou, volta para outra aula que eu vou explicar o que é pirâmide etária. E se você pesquisar, você vai ver que tem muitas questões do Enem que com a pirâmide etária. Sim, tem várias questões do Enem que colocam pirâmide etária. Eu acho que se você for pesquisar, você vai encontrar mais de 10 com pirâmide etária. Então, é um assunto que sempre está caindo, né? Pelo menos o gráfico sempre aparece de pirâmide etária. Então é bom você sempre conseguir entender ele, né? Geralmente não é questões complicadas, mas se você conseguir entender o gráfico, você responde tranquilamente, né? Beleza? Então é só prestar atenção no gráfico, tentar entender da melhor forma. Então aqui a questão do Enem 2018 está perguntando assim, é o seguinte: a evolução da pirâmide etária apresentada a tendência, né? Ele está perguntando qual é a tendência da população brasileira, você analisando as pirâmides etárias. Letra A. Crescimento da faixa juvenil. Vamos para a pirâmide agora, né? Vamos analisar que a faixa juvenil é ali de 0 a 19 anos, onde está a base da pirâmide, a parte da baixa da pirâmide, onde estão os jovens, né? Vamos supor assim, a população de crianças, né? A gente vê que em 1980 essa base era maior, né? Existiam mais crianças, né, no país, então ela era a maior porcentagem da população, era crianças de 0 a 19 anos, né? Você vê que a base da pirâmide era bem alongada, então tinha muitas crianças. Em 2011 meio que diminuiu um pouco, é, um pouco parecido em 1980. Então a gente vê em 2040 que a faixa de 0 a 19 anos, as duas primeiras faixas da pirâmide, as duas primeiras de baixo, né, diminuíram em relação a 1980, né? Assim, a projeção é que essa faixa diminua em 2040. Então, a tendência não é o crescimento da faixa juvenil, e sim a diminuição, porque a tendência da população brasileira é que diminua filhos que casais têm, né? Então, assim, se pela pirâmide que a gente está analisando, a gente vê que a base da pirâmide, a parte mais baixa, de 0 a 19 anos de idade, houve uma diminuição. Por quê? Porque a taxa de natalidade também diminuiu. As pessoas estão tendo menos filhos, né? Já estão tendo menos filhos atualmente, né? Hoje, em 2020, mas em 2040 tem uma projeção de que isso diminua ainda mais. Então a tendência não é crescimento da faixa juvenil, e sim diminuição da faixa juvenil. Então já a letra A já está errada, né? Letra B, aumento da expectativa de vida. Vamos para o gráfico. Expectativa de vida é o quanto a pessoa vai viver, né? O tempo que ela vai viver. Quanto mais tempo a pessoa vive, maior a expectativa de vida. Então vamos lá. Em 1980 a gente vê ali que as pessoas com 70 ou mais, né, 70 ou mais anos,
era bem curta, era bem pequena. Então, poucas pessoas chegavam a ter mais de 70 anos, né? Então, tinha poucos idosos. Já em 2011 a gente vê que houve um aumento, né, dessa faixa de pessoas com mais de 70 anos. Então mostra que as pessoas estavam com uma maior expectativa de vida, então estavam vivendo mais, já que já existiam muitas pessoas com 70 anos ou mais. E a projeção para 2040 é que essa faixa de pessoas com mais de 70 anos seja bem grande. E aí mostra que realmente a tendência é um aumento na expectativa de vida. As pessoas vão viver mais, então vai ser mais comum pessoas que tenham mais de 70 anos, que alcance 70 anos ou mais. Então, a tendência é um aumento da expectativa de vida. Analisando os gráficos que estão aqui, você não precisa ter nenhum conhecimento para resolver essa questão assim prévio do assunto, você simplesmente só precisa olhar o gráfico e entender o gráfico que você conseguiria responder. A resposta certa é aumento da expectativa de vida, né? Letra B, claro, claro, porque a gente consegue ver que pelo gráfico a tendência em 2040 é que as pessoas consigam viver com mais frequência até 70 anos ou mais. Então, letra B, questão simples, é só entender o gráfico e vamos para a próxima. Pronto, nossa sexta questão aqui, Enem 2015. Só tem muita questão do Enem. Então se liga nesse assunto, porque provavelmente tem muita chance de cair no Enem. Então vamos lá, né? Tem um gráfico, todas essas questões têm sempre gráficos, que está mostrando ali o escuro no gráfico, está mostrando embaixo os anos, né? De 1940 a 2000, e está mostrando em preto a população urbana e uma cor mais clarinha a população rural. Né? E a gente vê que em 1940 existiam mais pessoas no meio rural do que no meio urbano. Já em 2000 a gente vê que tem muito mais pessoas vivendo no meio urbano do que no meio rural. É isso que o gráfico praticamente mostra, né? Então, vamos para a questão. O processo indicado no gráfico demonstra um aumento significativo da população urbana em relação à população rural no Brasil. Esse fenômeno pode ser explicado pela, né? Aí tá a pergunta, né? Está perguntando por que existem mais pessoas, houve um aumento da população urbana em relação à população rural no Brasil. É praticamente isso que ele está perguntando. Letra A. A atração da mão de obra pelo setor produtivo concentrado nas áreas urbanas. Tá, tá correta, né? Assim, ela tá toda certinha. As pessoas saíram do meio rural porque no meio urbano estava concentrado praticamente muito setor produtivo, né? Setor industrial. Então, tipo assim, as pessoas saíram do meio urbano para procurar emprego no meio rural, saiu do meio rural, desculpem, saiu do meio rural para procurar emprego nas áreas urbanas porque estavam a maior concentração de serviços e de setor produtivo e a maior concentração de empregos, né? Então, a letra A tá correta, mas vamos analisar as outras. Mudança da instabilidade climática nas áreas rurais. Você pode até falar da questão do Nordeste, né, do sertão nordestino, que muitas pessoas iam para o meio urbano para escapar da seca, no sertão, no semiárido nordestino. Só que isso é uma escala local, né? Não é uma coisa que aconteceu em todo o país de maneira geral. Um fenômeno local. Então, tipo, a letra A está mais certa, está mais abrangente e não está falando sobre a questão climática, das pessoas saírem do campo por questões climáticas, que é uma questão local do semiárido brasileiro, né? Então, tipo assim, a letra A realmente está mais certa porque o setor produtivo se concentram em áreas urbanas. Então, letra A, continuo com ela sendo a mais correta até agora. Letra C, concentração de oferta de ensino nas áreas urbanas. É sim, tem uma concentração de ensino em áreas urbanas melhor, com faculdades, universidades e tal. No entanto, esse não é o principal motivo, né?
A letra A ainda consegue ser o principal motivo das pessoas saírem no campo para irem para as áreas urbanas. Então você consegue até entender que no Enem, às vezes, existem questões que não estão erradas, alternativas que não estão erradas. Então, tipo assim, você tem que pegar a alternativa que é mais certa e que abrange melhor, responde melhor a questão, né? Então, letra C não é tão abrangente quanto a letra A. Letra D. Inclusão da população das áreas urbanas em programas assistenciais. Não tem lógica, né? Isso aí tá bem errada mesmo. Letra E. Redução dos subsídios para os setores da economia localizados nas áreas rurais. Não tem lógica, até porque o Brasil sempre deu muito subsídio para as áreas rurais, que são a produção de alimentos no Brasil é o forte, né? Que o Brasil é um país agrícola e suas exportações estão muito relacionadas. E vamos para a nossa última questão, que é uma questão do Enem também, né? Enem 2016. A gente está falando dos moradores de uma cidade na Noruega, né? Dizendo que esses moradores poderiam se dar o luxo de morar perto do trabalho nos dias úteis e de se refugiar na calma aos fins de semana. Né? As pessoas podiam trabalhar na cidade e nos fins de semana ir para os bosques, né? As áreas mais rurais. E sem sair da mesma casa. Né? Bastaria achar uma vaga de estacionamento, estacionar o imóvel antes de curtir o novo endereço. Então, tipo assim, existiam imóveis que se locomoviam das áreas mais rurais para as áreas urbanas. Uma vez implementada, essa proposta afetaria a dinâmica do espaço urbano por reduzir a intensidade do seguinte processo. Letra A. Êxodo rural. Não, acho que não seria a resposta correta exatamente, mas vamos deixar ela aqui em análise, né? Êxodo rural é a fuga do campo para a cidade, né? Então, vou deixar ela aqui como uma, uma possível resposta certa. Letra B. Movimento pendular. O que é movimento pendular? É aquela migração que a pessoa sai de uma cidade para trabalhar e volta para dormir na sua cidade de origem. Por exemplo, assim, como eu expliquei na aula, você mora em Abreu Lima, né? Trabalha em Recife e volta para Abreu Lima para dormir, né? E tal. Então, tipo assim, é uma migração pendular, você sai de uma cidade para outra. Isso é bem comum, né? Região metropolitana, você sai de uma cidade, vai trabalhar em outra, e aí você volta para dormir, e no outro dia você vai trabalhar nessa cidade, depois volta. Então, essa migração pendular. No geral, essa dinâmica do espaço urbano, essa proposta conseguindo levar sua casa para a área urbana, né? Para uma cidade diferente e depois de poder trazer sua casa de volta para o seu local de origem, ela realmente reduziria a intensidade do movimento pendular, da migração pendular. Por que reduzir a intensidade da migração pendular? Porque as pessoas não precisariam sair das suas casas para ir trabalhar e depois voltar, já que sua casa ia junto. Então você poderia já ficar lá e no final de semana você voltava com a sua casa para o seu local de origem, né? Você morava num bosque. Então, claramente, né, seria a letra B, a mais certa, a mais correta, a letra B, já que não evitaria esse deslocamento, né? Pendular. Porque no lugar, vamos supor, no lugar de você mora em Itamaracá e você trabalha em Recife. E todo dia você tem que ir para Recife e depois voltar para Itamaracá. Itamaracá, né? Um exemplo. Nesse caso aqui, se você tivesse uma casa que conseguisse se deslocar, você saía de Itamaracá, levava sua casa para Recife, estacionava sua casa em Recife, e ficava lá na semana todinha trabalhando. E quando fosse o final de semana você voltava com a sua casa para Itamaracá, que é o local onde você mora, claramente diminuiria esse movimento pendular, já que você não precisaria todo dia ir para Recife, você só precisaria ir uma vez na semana e voltar uma vez na semana. Então, essa sétima questão seria movimento pendular, né, que é essa migração feito um pêndulo de uma cidade para outra. É uma migração diária, né, de um dia para outro, que você, como posso dizer, por necessidade de trabalho mesmo. Você vai trabalhar em um lugar ou vai estudar em uma cidade e volta para sua casa aqui em outra cidade. Volta à noite para sua casa em outra cidade. Então, letra B seria a questão correta, né? Essa questão, ela
você tem que saber o que é movimento pendular, né? Você sabendo o que é movimento pendular, você acertaria essa questão. Então, não é questão tão fácil, também não é tão difícil, mas se você conhece o conceito, você responderia ela tranquilamente. Então é isso, galera. Eu vou, junto com essa aula, encaminhar essas questões de uma ficha, né? E vou mandar outras questões também para vocês olharem com calma e tal, para ver como vocês conseguem estudar para o Enem e ver que esse assunto é bem comum, né? Na prova do Enem. Então sempre vai cair alguma coisa relacionada a isso, que eu trouxe aqui sobre o assunto de população, sobre o assunto de imigrações. Então estudem, né, sobre esse assunto. Procurem notícias da atualidade, né? Os movimentos migratórios atuais, né? A questão da guerra na Síria, essas coisas que eu trouxe que isso geralmente cai no Enem, já que o Enem gosta muito de trazer atualidade. Então vocês, até para a redação também, entender um pouco desses movimentos migratórios, porque às vezes na redação pode cair algum tema relacionado a isso, né? Sobre movimentos migratórios. Não é uma coisa absurda cair alguma coisa no Enem sobre a relação sobre imigração, né? Então, obrigado a todos que ficaram até o final. Essa videoaula ficou grande, mas eu espero que tenha sido produtiva, já que eu trouxe várias questões do Enem e vocês vão ver como o Enem aborda esse assunto diretamente. Então, agradeço a todos e até a próxima aula.